Como é que foi esse momento de transição, né? De parar de jogar futebol e começar a estudar para trabalhar também no futebol fora das quatro linhas? Então, Raíssa, boa noite também a todos novamente aí que estão assistindo. Na verdade, foi uma atitude, foi precoce, pode-se dizer, mas só que eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Quando eu terminasse de jogar futebol, que eu continuei atuando no futebol, mas com uma outra profissão, que seria advogado, no qual eu sou hoje. Mas eu sempre conciliei, né, o futebol com os meus estudos, e chegou uma hora que eu tive uma lesão no joelho, e ficou aquela incógnita, aí, vai vingar, não vai vingar? Na época eu estava no Botafogo, tinha acabado de assinar meu contrato profissional, achei que ia estourar, que estava todo mundo falando bem e tal. Aí veio a lesão no joelho, aí acaba ficando esquecido e começa. Né? E agora? Que era para subir, já não sobe mais, vai ficando encostado, começa a bater em time pequeno, e você começa a bater na preocupação. Até aí chegou o momento, eu falei assim, vou parar, vou terminar meus estudos com consciência para poder continuar advogando e abraçar também, né, os jogadores que jogaram comigo. E é o que eu tenho feito hoje. Tenho auxiliado bastante os jogadores da minha geração, em termos de contrato, leitura de contrato, elaboração de contrato. Essa geração que a gente estava conversando, 92, 93 e 94, a maioria dos jogadores eu tenho contato até hoje, que é o Fraust, que era o capitão da Copinha na época. Tenho contato com ele, com os familiares dele. Tenho auxiliado não só no futebol, como outras coisas também, por ser bastante amigo. O Pedrinho, na época, que também jogou a Copa São Paulo, que hoje está em Malta, eu auxilio ele também bastante em termos contratuais. O Adrian, que era dessa geração, participei de uma transferência dele na época da Suíça para a Turquia. Foram documentos bastante específicos, né? Procuração específica para clube, elaborações de contrato, enfim. E tem outros jogadores também da geração, não só do Flamengo, como do Vasco, do Botafogo também, que foi da minha geração, Fluminense, que eu tenho mantido contato justamente para continuar abraçando, né? Futebol, quer ou não, futebol é a nossa paixão. Então, tô nessa batida aí com os jogadores ainda, né? Ah, legal. Isso é muito bacana, né? Porque essa vida de jogador de futebol, também jogador de futebol tem carreira curta, né? E como é que funciona esse seu trabalho, assim, você auxiliando os atletas? Eu sinto que o mercado futebolístico, ele sente muito a falta de profissionais sérios mesmo nessa área. Tem muitos, né? Eu acho que tem muitos, mas existe uma falta, assim, de profissionais sérios que auxiliem. O que eu tenho visto, e aí você pode falar melhor, é uma tendência de mercado que as pessoas estão muito mais interessadas em intermediar negociações do que, de fato, auxiliar e gerenciar a carreira de atletas, né? Então, acho que tem crescido muito essa questão de intermediações e as pessoas têm deixado um pouco mais de lado essa questão do gerenciamento. E eu vejo que os atletas são muito carentes nesse sentido. Não, isso é verdade. Querendo ou não, o futebol se tornou um negócio, né? Mercado, e o jogador se tornou o produto. Infelizmente, foi levado para esse lado, e muitas das vezes não é nem a opinião do jogador que está prevalecendo. Que o intermediário, o empresário quer fazer um negócio, quer botar o dinheiro no bolso e esquecer. Só que às vezes o jogador vai para um país que não está adaptado, com bastante frio, a língua é diferente, não sabe nem o que o jogador está passando lá. Aí começa o desespero, aí começa aquela troca de mensagens, enfim. Só que eu vejo também, Raíssa, que ultimamente as pessoas estão se especializando bastante, né? Tem estudado bastante a parte jurídica, enfim, são N coisas ligadas ao futebol, que não é só o futebol dentro de campo, né? Fora de campo rola muita coisa também. E em termos de contratos também, os intermediários, é justamente isso, eles pensam no dinheiro. Claro que tem alguns intermediários que são top de linha, qualquer outra profissão, né? Tem alguns que são de caráter e outros não são de caráter. E ultimamente eu tenho auxiliado não só jogadores, como também intermediários. Essa semana agora que passou também, eu auxiliei um intermediário para assinar o primeiro contrato de jogador de 16 anos no Vasco. Foi um goleiro. Enfim, aí fica aquela, pô, será que valeu a pena, não valeu a pena? Porque não é só fazer o jogador assinar o contrato. Tem toda aquela parte por trás. Tem a família, enfim, tem a namorada, tem a noiva, tem um filho. Então não é só chegar e botar o dinheiro no bolso. Tem muita coisa envolvida por trás do jogador para ele estar somente focado, né, em jogar futebol. Ele tem que se interessar em jogar futebol, tá dentro de campo. Mas por trás eu acho que tem essa necessidade de uma parte jurídica, de um bom intermediário, que faz uma grande diferença no futebol, né?
E essa questão do contrato também é muito importante, né? Eu vi vários e vários casos de, por exemplo, jogadores que se transferem para determinados clubes em outros lugares e eles acham que vão ganhar um salário, mas na hora que bate na conta é um salário completamente diferente, porque tem imposto, porque tem uma série de coisas, né, que acabam minando esse salário dele, que ele achava que seria X, mas vira menos X. Então tem que amarrar todos esses detalhes, né? Justamente é isso que eu tenho feito, né? Que muitas das vezes o clube acaba colocando no salário aquele auxílio moradia, coloca tudo incluído. Aí o jogador acha que é tudo para aquilo ali, mas não, é praticamente tudo separado. Aí tem direito à passagem aérea. Aí o jogador quer passagem aérea para a esposa, quer para o filho, mas nem sempre está dentro do contrato isso. Eu sempre aviso a eles, ó, se não tiver no contrato, para cobrar depois vai ser muito difícil. Então, antes de assinar, entre em contato, liga, faz toda essa pesquisa, porque depois que assina é complicado. Ainda mais os jogadores que vão para fora do país, é a primeira oportunidade internacional, acho que está tudo bom, manda um contrato. Aí não tem direito a casa, não tem direito a nada, só o salário. Chega lá e fica perdido. Aí você, mas a passagem para o meu filho que ele tinha prometido. Se não tiver no contrato, não adianta. Então tem que estar preparado, justamente para quando embarcar já está tudo certo. Está tudo no contrato amarradinho para poder vingar. Então, o contrato do Domenech, né? Quando o Domenech foi assinar com o Flamengo, o contrato mudou 10 vezes. E é sempre o torcedor fica naquela, pô, tá tudo certo, né? O clube acertou com o jogador, tá tudo certo, falta redigir o contrato, aí quando redige o contrato, você tem que ler tudo de novo. É um processo que não é tão rápido assim, né, Caio? Justamente, por isso que a maioria das negociações demora às vezes uma semana, 2 semanas, 2, 3 dias, depende muito, né, do que o jogador quer, do que o intermediário quer, do que o diretor do clube propõe. Você vê, teve a cláusula do Rafinha. Quando ele foi fazer a renovação dele, ele já deixou estipulado que se tivesse uma proposta internacional, ele poderia ir de graça. Isso são parte de negociações contratuais que fazem uma grande diferença para o jogador, para o atleta ou até mesmo para o intermediário. E a respeito da transferência internacional, querendo ou não, é ilimitado, só que tem que constar no contrato. Por isso que muitas das vezes você vê no noticiário, o jogador tem a cláusula indenizatória de 180 milhões, 200 milhões. É porque o clube vai lá e estipula, vai ser 30 milhões de euros. Porque não tem esse limite estipulado. Para nível nacional, sim, que é até 2.000 vezes do salário do jogador. E são coisas que, quando você vai redigir um contrato, você tem que saber para evitar problemas futuros, né? Que muitas das vezes as pessoas não sabem a respeito disso. Você chega assim, só quero assinar e pronto. Não, tem que saber qual o valor da sua multa. Se você, cada ano que você joga, você vai ter aumento de salário. Se você for convocado para a seleção brasileira, você vai ser aumento de salário. O jogador que está nos juniores ainda, quer subir profissional. Quando subir profissional foi incorporado ao grupo, vai aumentar o salário? Não vai aumentar o salário? O prazo de contrato, se é 3 anos, vai querer fazer de 3 anos, 4, 5 anos, vai ser um contrato curto, que o mínimo é de 3 meses. Enfim, são N coisas que você dá para debater quando você for elaborar um contrato. Muitas vezes o jogador para e fala assim, o que é isso? O que está acontecendo? Só quero assinar e quero meu dinheiro. Mas não é assim. Você, às vezes, acaba assinando o contrato e quando você quer sair para uma coisa melhor, não pode, porque a multa o clube não quer pagar. Assim, pô, já estou aqui há 3 anos no clube, meu salário não aumenta. Claro, quando você não tinha esse contrato. Então é sempre tentar deixar bem amarradinho para evitar esse tipo de problema, né? E isso fica sempre na mão do advogado. O atleta não tem muita noção dessas coisas. Não, justamente. Aí senta o advogado com o intermediário e fala assim, porque muitas das vezes o jogador, vamos supor, está com 16, 17 anos e vai fazer renovação quando vai completar 18, só que ele foi o melhor do Mundial Sub-17. O clube já sabe praticamente que ele vai ser vendido ou algo do tipo. Aí você tem que sentar e deixar amarradinho, ó. Se tiver uma proposta para fora, vai ser esse valor. Não, vamos supor, um outro clube do Brasil está querendo ele. Aí você tem que sempre deixar bastante amarradinho para justamente não ter esse problema. É advogado intermediário e diretor que negocia isso. A respeito de direito econômico, a mesma coisa. Quando você vai sentar para conversar com o clube, você vai e negocia. Ó. Porque, na verdade, o direito econômico ou é do clube ou é do jogador. Essa história que direito econômico é do empresário, é do advogado, não. É clube e jogador. Aí ficar nessa negociação. Vai ser 90-10? 90% para o clube, 10% para o jogador? Vai ser 80% para o clube, 20% para o jogador? Tudo isso é negociado na hora de um contrato. Tem que deixar bem amarradinho. O empresário, o advogado e o diretor do clube. Legal. E
uma pergunta que eu ia te fazer, o intermediário, ele tem um valor definido de cada negociação ou não? Como é que funciona isso? Então, aí no regulamento de intermediário da CBF, estipula que o mínimo é 3%. É de 3% até 10%, né? Quando não está constando, paga os 3%, pode pagar 3%. Mas na maioria das negociações é 10% da comissão. E como é feito isso? Vamos supor, elaborou um contrato de 3 anos e o pacote total durante os 3 anos, o jogador vai receber R$ 1 milhão, contabilizando os 3 anos. O intermediário ele tem direito a 10% pago pelo clube. Não é do jogador. O clube que paga essa comissão para o intermediário. Mas tem que estar credenciado na CBF, enfim. Tem alguns intermediários que não são credenciados na CBF e os clubes já estão parando de pagar. O Flamengo é um deles. Se você não tiver credenciado na CBF, você não vai receber a sua comissão. Isso é de praxe. Os clubes já estão adotando. Os clubes de Série A já estão praticamente todos desse formato. Então aí acontece isso. E uma coisa que mudou bastante, que antes tinha muita briga, é a respeito do tempo de contrato intermediário, que mudou de 2 para 3 anos. Antigamente era 2 anos e acabava que o clube, o outro empresário ia abraçava o jogador na hora da negociação e tirava do outro empresário. Até porque a renovação automática de empresário é proibida, é vedado. Se o cara assim, é 3 anos com mais um, esse mais um não é válido. Então ficava essa briga de empresário quando o jogador ia acabar o contrato. Querendo ou não, a maioria dos contratos são feitos na base de 3 anos. Então o clube assina e o empresário vai lá e assina. 3 anos e 3 anos e deixa tudo amarradinho. É o que acontece, tem acontecido, né, ultimamente. E você acha que você ter tido essa experiência dentro do campo, ela te ajudou muito com essa experiência agora para trabalhar fora das quatro linhas? Eu vou ser muito sincero, cara. Quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, que foi no Botafogo, passou um filme já imaginando, assim, cara, acho que daqui a 10, 15 anos, talvez eu esteja do outro lado da mesa, sentando ao lado de um jogador, ou até mesmo um diretor de clube, enfim, eu não sei qual vai ser o meu futuro, né? Mas eu já me vejo já do outro lado justamente para isso. Ou seja, aí cada contrato que você vai assinando é uma experiência diferente. E vivenciado dentro de campo, você olhava assim, para os outros jogadores e fala assim, caramba. Por isso que às vezes tem jogador que recebe mais, recebe menos. Isso interfere, claro, interfere na hora de um contrato. Mas a respeito das cláusulas e tudo mais, isso só depois de especializar, de estudar bastante, que vai cair na ficha. Porque aquele primeiro contrato, claro, valeu a pena se teve aquela primeira impressão. E a cada contrato que você vai assinando, você vai participando, você vai adquirindo mais experiência. Então, a experiência dentro de campo valeu muito. Até porque eu tive contato com bastante jogadores, diretores, treinadores, que eu tenho contato até hoje. No Vasco, essa semana eu cheguei para assinar o contrato, o coordenador técnico, coordenador da categoria, foi meu treinador na época, quem está lá é o Eduardo Húngaro. Pô, ele me deu um abraço, que eu falei, cara, professor, quanto tempo não te vi? Eu disse, bom te ver, você está aqui e tudo mais. Então, enfim, ter saído desse lado, de dentro de campo, mas ter feito contato com as pessoas dentro de campo e fora de campo, foi essencial para ter dado esse pontapé, para advogar para eles ou para os jogadores, enfim. Mas valeu a pena ter jogado e agora fora de campo está melhor ainda também. Ah, legal. Então, te desejo todo sucesso do mundo. Eu sei que você vai arrebentar, porque você é um cara sério, que trabalha bem. E o futebol precisa de pessoas assim, né? Precisa de pessoas sérias que trabalham bem, principalmente nesse lado, né? Nesse lado de auxiliar os atletas, nesse lado de negociação, que todo mundo já tem uma visão tão, assim, reticente, né? Uma visão de que aquilo ali não é legal, né? O próprio torcedor também, quando fala, o advogado, o agente do atleta, o torcedor já fica meio ressabiado, enfim. Então, desejo para você todo o sucesso do mundo. Eu sei que você vai arrebentar cada vez mais aí na carreira. Muito obrigado, Rai. E boa noite a todos. Obrigado, pessoal que estava assistindo aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima, quem sabe, né? A gente tem que fazer mais, né, para deixar a galera por dentro desses assuntos aí que o pessoal gosta e precisa entender um pouco mais de como é que funciona essa parte mais burocrática. Ô, Rai, antes de encerrar, eu queria só falar um negócio que eu tenho feito também bastante, que é o esporte como inclusão social, né? Que, infelizmente, o futebol, acredito que sim, transforma as vidas. Não só quem está dentro de campo, mas quem também está fora de campo. Tenho visitado bastante projetos sociais e vendo que acaba o atleta, em vez de ir para o lado errado, para o lado do crime, ele dentro de campo ele tem uma outra modalidade, né? Ele vai formando o caráter dele, enfim.
Hoje em dia também eu trabalho com o vereador daqui do Rio, o professor Célio Paré, que é bastante engajado quanto a isso. Ele bota o esporte dentro das escolas, enfim, para poder tirar os menores de idade também, os maiores de idade, alguns, de dentro da criminalidade. E sim fazendo esporte, que é o mais importante, né? Sem dúvida. O esporte transforma a vida de muita gente, ele precisa estar presente cada vez mais no dia a dia, principalmente da nossa população aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que gosta tanto de esporte, né? Se tem uma oportunidade, tenho certeza que poderemos ver muitas e muitas vidas transformadas. Então, mais uma vez, parabéns fazendo. E vamos fazer mais live, hein?